Oi, turma do oitavo ano da EJA da Escola Santo Antônio. Hoje nós iremos falar sobre o assunto sujeito e predicado. A palavra ou grupo de palavras dentro da oração desempenham funções sintáticas. A função sintática é definida pela relação que se estabelece entre as palavras ou grupo de palavras. Para que a oração tenha significado, são necessários alguns termos básicos, que são chamados de termos essenciais. Os termos essenciais são justamente o sujeito e predicado. Sujeito é o termo da oração que indica o ser de que ou de quem o restante da oração diz algo. Ou seja, eu tenho a oração, dentro da oração eu estou falando sobre alguém ou alguma coisa, e esse alguém ou essa alguma coisa é o sujeito da oração. Eu encontrando o sujeito da oração, o restante da oração é chamado de predicado. Predicado é o termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. É justamente a informação que eu estou dando desse sujeito. Se eu tiver dúvidas, por exemplo, em encontrar o sujeito da oração, basta eu encontrar o verbo e fazer sempre a pergunta antes do verbo: o que ou quem? E o restante da oração me dirá quem é o sujeito da oração, ok? Então, nós temos aqui como exemplo: os professores estavam preocupados com a evasão. Se eu tiver dúvida, eu procuro o verbo, no caso aqui da frase estavam, e pergunto: quem estava preocupado com a evasão? A resposta: os professores. Então, eu estou falando dos professores. Esse é o sujeito da minha oração. E o restante da oração que sobrou é chamado de predicado, que é justamente a informação que eu estou dando sobre esse sujeito. Esse sujeito, todos estavam preocupados com a evasão. Então, aí eu tenho como sujeito os professores e predicado a informação, estavam preocupados com a evasão. Aqui temos mais um exemplo, como alunos, professores e toda a comunidade estão em isolamento social. Quem é o sujeito dessa oração? Tenho dúvidas, então encontro o verbo. Quem está em isolamento social? A resposta dada é alunos, professores e toda a comunidade. Então, esse é o sujeito da minha oração. Alunos, professores e toda a comunidade. E a informação que foi dada desse sujeito, ou seja, o restante da oração, é predicado. Estão em isolamento social. Só não esqueçam, se por acaso você tiver alguma dúvida qual é o sujeito da minha oração, basta você encontrar o verbo e sempre fazer a pergunta antes do verbo. Esta oração, o restante dessa oração que é o predicado, lhe dirá quem é o sujeito dela, tá? Aí nós temos também aqui a posição do sujeito na oração. Porque o sujeito, ele não se encontra somente no início da frase, ou seja, no início da oração. Ele pode se encontrar no início, ele pode se encontrar no meio ou no final. Mas de acordo com a posição em que ele se encontra na oração, ele recebe o nome. Por exemplo, ordem direta. O meu sujeito está na ordem direta quando ele se encontra no início da oração, ou seja, antes do predicado. Aqui temos um exemplo do sujeito na ordem direta. Os alunos desenhavam despreocupados. Quem é o sujeito da oração? Os alunos. Como é que eu sei isso? Se por acaso tiver dúvida, lembrem de fazer a pergunta ao verbo. Quem desenhava despreocupado? Os alunos. Então, eu tenho aqui o sujeito os alunos no início da oração, antes do predicado. Quando o sujeito aparece no início da oração, ele está em ordem direta. E o predicado desenhavam despreocupados. Se o sujeito, quando aparece no início da oração, ele está em ordem direta, então, quando ele aparece no meio e no final da oração, ele é chamado de ordem inversa. Ordem inversa quando o sujeito se encontra no meio ou no final da oração. Eu tenho aqui um exemplo: despreocupados, os alunos desenhavam. Quem desenhava despreocupados? Os alunos. Os alunos aqui, que é o sujeito, ele se encontra no meio da oração. E despreocupados e desenhavam é o predicado da oração. Como eu falei no slide anterior, aqui está a demonstração do exemplo dado, sujeito os alunos, que estava no meio da oração, e predicado despreocupados desenhavam, né?
E aqui eu tenho outro exemplo em que eu coloco o sujeito no final da oração. Eu utilizo a mesma oração. Desenhavam despreocupados os alunos. Quem desenhava despreocupado? Os alunos. O sujeito aqui, os alunos, está no final da oração. O restante que sobrou, que é desenhavam despreocupados, é o predicado. Como o sujeito está no final, ele também está na ordem inversa. Então, lembrando que ordem direta é quando o sujeito aparece no início da oração antes do predicado. Ordem inversa, quando o sujeito aparece no meio ou no final da oração. Vamos falar agora sobre o núcleo do sujeito. O que é núcleo do sujeito? É a palavra base do sujeito, é a palavra principal que se fala algo. Exemplo, os alunos desenhavam despreocupados. Quem é o sujeito da oração? Os alunos. Mas dentro desse sujeito, qual é a palavra principal de quem eu estou falando? Alunos. Então, alunos é o núcleo do sujeito. E o restante, predicado, desenhavam despreocupados. Sempre o núcleo é a palavra principal, é de quem realmente eu estou falando no sujeito. Aqui eu coloquei outro exemplo. O gato de pelo branco dormiu no telhado. Quem dormiu no telhado? O gato de pelo branco. De quem que eu estou falando dentro desse sujeito? Gato. Então, o gato é o núcleo do sujeito. E o predicado, dormiu no telhado. Ok? Sempre o núcleo é a base, é a palavra principal de que se fala dentro do sujeito. E o nosso sujeito, ele possui algumas classificações, tá? Os sujeitos podem ser determinado ou indeterminado. E nos outros slides nós vamos conhecer um pouco desses sujeitos. Vamos falar primeiramente do sujeito determinado. Sujeito determinado é quando pode se determinar que elemento da oração funciona como sujeito. Dentro da oração nós temos vários elementos. Então, a partir do momento que eu encontro o sujeito na oração, ele é um sujeito determinado. O sujeito determinado ele possui também algumas classificações. Ele classifica-se em sujeito simples, sujeito composto, sujeito desinencial, que eu também posso chamar de sujeito oculto ou sujeito implícito. Sujeito simples. Quando possui apenas um núcleo. Se dentro da minha oração eu encontro o sujeito e eu tenho apenas um núcleo do sujeito, ou seja, estou falando apenas de alguém ou de alguma coisa, e só temos um, então ele é sujeito simples, tá? Por exemplo, Paulo é um aluno estudioso. Quem é um aluno estudioso? Paulo. Então, eu estou falando do sujeito Paulo. Qual é o núcleo do sujeito? Ou seja, a palavra principal de que eu estou falando? Paulo. Então, se eu só tenho apenas um núcleo, a classificação do sujeito será sujeito simples. E o predicado é um aluno estudioso. Só lembrando também, não esqueça que Paulo é um aluno estudioso, está na ordem direta, porque o sujeito inicia a oração. Vimos no slide anterior o sujeito simples, que é aquele formado por apenas um núcleo. E aqui nós temos o sujeito composto, é quando possui dois ou mais núcleos, ou seja, eu estou falando de duas ou mais pessoas ou coisas no sujeito. O pai e o filho eram duas faces da mesma moeda. Sujeito, o pai e o filho. Qualquer dúvida, não esqueçam de encontrar o verbo e fazer a pergunta antes. Quem era duas faces da mesma moeda? O pai e o filho. Aí nós temos o sujeito. E dentro desse sujeito eu estou falando realmente de quem? Pai, filho. No caso, eu tenho dois núcleos aí. Se eu tenho dois núcleos, a classificação do meu sujeito é sujeito composto. E o restante da oração, que é a informação dada, que é o predicado, eram duas faces da mesma moeda. Aqui coloquei um outro exemplo para que vocês possam identificar, né, aprender, ser mais claro para vocês. Nós temos aqui no exemplo, cartazes, filmes e fotografias também são meios de comunicação. O que também são meios de comunicação? Cartazes, filmes e fotografias. Então, eu tenho o sujeito aí. Nesse sujeito, eu estou falando realmente de quê? Cartazes, filmes, fotografias. Então, eu tenho aí três núcleos. Se eu tenho três núcleos, a classificação desse sujeito será sujeito composto. E a informação dada sobre esse sujeito é chamada de predicado, que também são meios de comunicação. Aqui nesse outro slide, nós temos a classificação
do sujeito, sujeito implícito, que eu posso chamar também de sujeito oculto, ou sujeito desinencial. O que é um sujeito implícito? É quando ele não está expresso na oração, ou seja, ele não vem escrito na oração, mas é facilmente reconhecida pela desinência verbal, ou seja, a terminação do verbo. Como, por exemplo, quando eu digo concordamos com suas ideias. Quando eu digo concordamos, eu tenho a desinência verbal aí, amos. E quando eu falo em concordamos é porque eu estou incluído. E imediatamente eu suponho que tem o pronome nós. Então, nós concordamos com suas ideias. Então, quem é que vai ser o sujeito dessa oração? Nós. Quem é o núcleo desse sujeito? Nós, porque eu estou falando de nós. E eu me sinto incluída também nesse sujeito. Se esse sujeito ele não vem expresso na oração, mas eu posso supor que é nós que está ali, oculta, então a classificação dele é um sujeito oculto, ou sujeito implícito, ou sujeito desinencial, como eu quiser chamar esse sujeito, tá? E nós temos o restante da oração, que é a informação, que é o predicado. Só lembrando, o sujeito implícito, ele não aparece escrito na oração, mas a partir da desinência verbal, da finalização do verbo, eu posso concluir ou supor que tem ali o sujeito oculto, escondido, que pode ser nós ou pode ser eu, tá? Que nós vamos ver no outro slide um outro exemplo com o sujeito implícito eu. Bem, aqui nós temos um outro exemplo de sujeito oculto, ou implícito, ou desinencial, seja como vocês querem falar. E a oração diz o seguinte: entendi todo o assunto dado. Se eu fizer a pergunta para vocês, quem é o sujeito dessa oração? Mesmo que o sujeito não esteja escrito na oração, mas pelo verbo entendi, dá para você identificar que tem o pronome eu, bem no comecinho. Eu entendi todo o assunto dado. Então, esse eu que está escondido aí, ele é o sujeito da oração e o núcleo dele é eu também e a classificação dele vai ser sujeito oculto. Por quê? Porque ele não está escrito na oração, mas vocês entenderam que através do verbo eu tenho aqui o pronome eu, o sujeito eu. Assim como se eu dissesse o seguinte: brincamos durante toda a tarde. Brincamos. Esse verbo brincar aí, ele está incluindo não só eu, como outras pessoas. Então, vai ficar nós. Nós brincamos durante toda a tarde. Esse nós, ele pode não vir escrito na oração, mas ele está lá e deu para vocês entenderem por meio do verbo. A partir do momento que você identifica esse nós através do verbo, ele é classificado como sujeito oculto. Outro exemplo também que eu posso dar é comi bem na hora do almoço. Comi bem na hora do almoço. Não é preciso estar identificado, ou seja, escrito na frase o sujeito, porque pelo verbo comer, que é comi bem durante o almoço, dá para você identificar que é eu. Eu comi bem durante o almoço. Então, esse eu aí, ele está escondido, ele está oculto, por isso ele é chamado de sujeito oculto. Mas o sujeito oculto só pode ser classificado dessa forma se na desinência verbal der para você identificar qual é o sujeito da oração, ok? E aqui nós finalizamos essa primeira parte do assunto sujeito e predicado. Vai haver uma segunda parte que eu ainda irei enviar para vocês na próxima semana. Uma boa tarde, um bom estudo a todos e beijos!